Bom dia, irmãos. Quero primeiramente agradecer a Deus a oportunidade de trazer essa manhã a palavra do Senhor e agradecer ao pastor Valnei pela oportunidade também que tem me oferecido de pregar aqui esta manhã e louvar a Deus por tudo isso. Amém? Desde já, eu quero convidar os irmãos a abrir as Escrituras em Efésios capítulo 1. Esse é o texto que nós vamos meditar do versículo 3 ao 14. Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14. Amém? O texto de Efésios 1, 3 ao 14 diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, o texto de Efésios, a carta de Efésios, escrita provavelmente entre o ano 60 a 62 depois de Jesus, depois de Cristo, ela é uma carta que Paulo escreve endereçados a uma igreja na Ásia Menor, que provavelmente a sede era em Éfeso, mas ela teria um objetivo de ser uma carta cíclica, de rodar aquela região ali da Ásia Menor para fortalecer, consolar, edificar crentes daquela região. Alguns intérpretes também trazem a ideia de que essa carta tinha um propósito muito específico de trazer algum tipo de exortação a algum tipo de irmãos que estavam tendo a sua identidade sendo perdida de vista, por causa da oração que Paulo fala, tanto no capítulo 1, aqui que eu vou dar uma passada para ela lá na frente, e no capítulo 3, que ele ora pedindo para que Deus abra o entendimento desses irmãos, para que eles compreendam qual é o chamado deles, qual o tamanho do amor, da profundidade, né, do amor de Deus, ele fala isso lá no capítulo 3. Então a oração dele pedindo para que Deus abra a mente desses irmãos, que eles compreendam o tamanho do amor de Deus. Aqui ele fala que para que eles compreendam a esperança, né, o chamado deles, a gente vai ver aqui no Senhor. Mas, de qualquer forma, é uma carta que visa realmente, quando a gente vai ler aqui, ela traz um ponto-chave para a gente entender Éfeso, a carta como um todo, é saber que o crente tem uma nova identidade em Jesus Cristo, certo? E aqui Paulo, nessa carta como um todo, uma carta que Paulo escreveu na prisão, né, uma das cartas da prisão de Paulo, provavelmente ele escreve depois de Malta, ali na sua prisão domiciliar em Roma, provavelmente seja esse o ambiente onde Paulo escreve essa carta, seja nessas circunstâncias, né, na sua prisão em Roma. Nós temos aqui que Paulo faz uma relação muito interessante na divisão de Éfeso, da carta aos Efésios. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai mostrar todo um conteúdo doutrinário, definindo termos, descrevendo termos, fazendo que os crentes entendam a obra de Deus por meio de Cristo. Essa graça sem par, o propósito disso, trazendo a gente das trevas, levando a gente para a luz, mostrando, principalmente no capítulo 2, é muito conhecido, né, que ele fala que de onde Cristo nos tirou, e tudo pela graça, pelo seu favor imerecido. No capítulo 1 aqui, que nós já lemos, mostra todo o detalhe da obra da salvação, da redenção que nós temos em Jesus. Então, capítulo 1, 2 e 3, ele vai fazer uma coisa, uma descrição, é uma exposição. Paulo está expondo constantemente doutrina.
Não que no capítulo 4, 5, 6 não tenha essa exposição, tem. Mas no capítulo 4, 5 e 6, Paulo é muito mais direto em aplicações. Paulo é exortativo. Paulo fala, olha, aquele que roubava não roube mais, certo? Agora trabalhe. Pegue o seu trabalho, do seu trabalho tenha um sustento. Não furte mais. No capítulo 5, ele vai falar sobre os frutos do Espírito e os frutos das trevas, né, os frutos da carne. No capítulo 6, ele fala revestivos das armaduras de Deus. Cada capítulo, você vai ver do 4, 5, 6, muito mais aplicativo, ordens, que Paulo vai começando a imperativos, que Paulo vai trazendo à igreja. Olha, você que rouba, pare de roubar. Você que está andando como os filhos das trevas, você tem que andar como os filhos da luz. Paulo vai fazer essa referência lá, essa ideia, no capítulo 4 também. Então você vai ver Paulo tendo muito mais aplicações. Então, do 1 ao 3, nós temos toda uma descrição, e do 4, 5 e 6, ou seja, exposição teológica, bíblica, digamos assim, de Paulo nos 3 primeiros capítulos de Efésios, e no 4, 5 e 6 nós temos aplicações, Paulo trazendo aplicações constantes ali, tudo aquilo que ele está aplicando, eu entendo, com certeza Paulo não fez isso sem motivo, é justamente reflexo daquilo que ele define, daquilo que ele expõe no capítulo 1, 2 e 3. No capítulo 4, 5 e 6, como eu disse, tem doutrina, mas o foco desses capítulos, quando você lê, ele é muito mais de aplicações. Paulo tem vários imperativos falando para os crentes como devem viver, como tem que ser uma vida de um cristão, como tem que ser uma vida da igreja de Cristo, como tem que ser eles como crentes em Jesus. Então, tendo esse panorama na cabeça aqui, eu quero que a gente venha ler esse texto já com esses olhos, sabendo que do versículo 3 ao 14 que eu li aqui, a exposição aqui da obra redentora, da salvação, da remissão dos pecados, que tudo feito pelo Deus Trino, a Trindade é muito forte nesse texto que eu li, a gente vai ver isso, e ter a percepção de que tudo isso está apontando para um propósito geral maior, que seria a ideia de nos identificarmos com Cristo, saber que nossa identidade como cristãos está justamente na obra do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, os 3 primeiros versículos, esse aqui é um parágrafo, certo? Acho que até a sua Bíblia, se for a área, não sei, ele vai fazer essa divisão, do capítulo 3 ao 14, é um parágrafo, ele tem um fluxo de pensamento muito bem definido, que continua, mas ele é muito bem especificado aqui. Então, esse parágrafo ele tem 3 estrofes, certo? Ele vai ser definido, essas 3 estrofes vai começar no versículo 3 ao 6, depois do 7 ao 12 e do 13 ao 14. Essas são as 3 estrofes. E todas elas são marcadas por um termo. Percebam no final do versículo 6, no início, na verdade, ele diz assim, para louvor da glória da sua graça. No final do versículo 12 diz, para o louvor da sua glória. E no versículo 14 diz, no final, em louvor da sua glória. Todas terminam com essa mesma expressão, louvor da sua glória, louvor da sua glória. Aqui nós já temos um indício de um das nossas grandes propósitos, ou uma das nossas identidades, como nós nos definimos ou nos identificamos, um dos propósitos, a glória de Deus. Vamos ver isso melhor no decorrer do texto. Mas perceba, o primeiro versículo que nós vamos ver é o 3 ao 6. Diz assim, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória e da sua graça, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Irmãos, o termo bendito, o primeiro termo citado aí, em algumas traduções, a NVT, por exemplo, traz louvado ou louvor. A ideia realmente é essa. O termo de bendizer é um termo de adoração, como se fosse um louvor. Louvai a Deus, louvai ao Senhor Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? E ele diz que nos tem abençoado com toda sorte de bênção, de sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo. Essa louvar a Deus aqui, ele traz uma ideia muito clara, que é por causa das bênçãos que ele tem nos concedido em Cristo Jesus. Que no próprio, é como se fosse um sumário isso aqui, no decorrer do texto, nós vamos começar a perceber alguma dessas bênçãos que o Senhor Deus Pai tem nos concedido em Cristo, no Filho, no Deus Filho,
A Trindade aqui trabalhando. Nós vamos ver, por exemplo, a adoção, a questão da eleição, a questão do Espírito Santo selar a gente. São tudo termos que estão ligados a essa bênção que Deus tem nos dado. Ele vai decorrer isso, a salvação em Cristo, né? A eleição, a união em Jesus. Ele vai falar da questão de sermos santos, irrepreensíveis. Ele vai falar no final do versículo a gente ser selado com o Espírito Santo da promessa. Então, esses termos que ele vai utilizando no decorrer do versículo 3 ao 14, são termos que nós vamos perceber que está relacionado com as bênçãos em Cristo, certo? Que nós temos em Cristo. O termo em Cristo, ele remete à união do cristão com Jesus. É a ideia da unidade. É a questão que nós estamos em Jesus, nós estamos ligados a Ele, nós estamos unidos a Cristo. E por estarmos unidos a Cristo, somos alvo dessa bênção. Por estar unido a Jesus, nós somos alvos dessa realidade, de ser abençoados por Deus por meio de Cristo, porque nós estamos unidos a Ele. E aqui eu vou trazer lá na frente uma relação muito interessante sobre essa questão da unidade que nós temos em Cristo. Mas continuando, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua boa vontade. Perceba que a ideia de eleição, a ideia de predestinação, ele fala que ela ocorre antes da fundação do mundo. É um termo que alguns teólogos usam para a ideia de eternidade passada. A ideia de que algo foi feito ou planejado por Deus antes do mundo existir. E não foi só apenas planejado, mas foi decretado. Iria acontecer. Ia acontecer conforme Deus tinha planejado, antes do mundo existir. É uma das grandes maravilhas da soberania e do poder de Deus. É mostrando que Deus é todo santo, todo justo, todo poderoso. E que toda essa história que nós estamos vivendo hoje, ela não é uma história ao acaso. Ela não é uma história perdida. É que cada um de nós que somos crentes em Jesus, nós estávamos sendo vistos, e não só vistos, planejados e designados para o propósito de Deus para o qual nós estamos vivendo hoje. De sermos santos em Cristo, de sermos igreja do Senhor. Então, o próprio Deus estabeleceu realidades antes da fundação do mundo que iria acontecer, porque Ele é soberano e decretou que iria acontecer, certo? Então, antes da fundação do mundo, Ele já tinha um povo eleito, a eleição, certo? A predestinação para sermos adotados por meio de Jesus. Então, perceba que essa história que nós estamos vivendo, ela estava no plano de Deus. E você fica pensando, caramba, como isso, a história da gente é tão assim, de um jeito tão estranho às vezes. Não, mas não se preocupe. Ela está dentro dos propósitos eternos do Senhor. Dentro daquilo que Deus quer realizar com o seu propósito santo. Por quê? Porque toda essa história, como ela tem se desenvolvido, ela vai culminar para uma realidade maior. A glória de Deus. Essa história que nós vivemos hoje, como ela tem se desenvolvido, como a eleição aconteceu, como cada um de nós estamos aqui, vai dar mais glórias a Deus no final de toda ela, quando culminar na volta de Jesus, quando Jesus vier estabelecer o seu reino. Então, a gente vai ver que tudo isso está culminando para a glória de Deus. E a eleição, esse termo da eleição, algo que Deus planejou antes da fundação do mundo, não é um termo novo. É um tema que a gente vê nas Escrituras em várias passagens. Tem duas aqui no Novo Testamento que a mesma expressão é usada, por exemplo, lá em João 17, 24, para falar do amor do pai para com o filho. Dizendo que o pai amava o filho antes da fundação do mundo. Outro tema também com essa mesma expressão, da ideia de antes da fundação do mundo, tendo essa ideia da eternidade passada, como eu disse, é lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, onde ele fala sobre Deus salvar o mundo por meio do Filho, segundo a sua presciência. Então Deus planejou salvar o mundo por meio da obra de Jesus, por sua presciência, antes da fundação do mundo, lá em 1 Pedro 1, 20. Então esses termos são muito bem conhecidos. Então, essa realidade aqui de Deus nos eleger, isso aconteceu antes da fundação do mundo, antes do mundo existir. Deus já tinha planejado toda a sua obra redentora, toda a sua realidade com a igreja, estava planejada antes da fundação do mundo. E aqui é um tema muito interessante também, que a gente tem que prestar atenção, é que justamente devido à questão do tema, para que fomos eleitos? E ele vai dizer aqui duas coisas, no verso 4. Nós fomos eleitos para ser santos e irrepreensíveis.
Isso aqui, irmãos, tem que nos fazer tremer todas as vezes que nós dizemos que somos crentes, certo? Por quê? Tem que trazer temor, reverência e amor ao Senhor. Por quê, Bruno? Porque a eleição, ela não é uma coisa que você vai ser eleito, e a gente crê, eu creio nisso, que nós somos eleitos e a gente persevera até o fim porque Deus nos guarda, certo? Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é óbvio. Ao meu entender, à luz das Escrituras, porque Deus guarda, preserva os seus. Então, a gente tem a ideia dessa realidade da preservação dos santos. Mas a eleição, ela não dá base para o crente viver em pecado. Quando alguém diz, não, eu sou salvo, eu sou crente, eu sou eleito e eu posso viver em pecado, está errado. Então você nunca conheceu o Evangelho. Então você não é um eleito, você não é um salvo em Jesus. Porque o salvo ele foi eleito para um propósito aqui, bem definido. Tem mais de um, mas um dos que ele está citando aqui é para ser santos e irrepreensíveis. O salvo, ele vai amar e desejar santidade. Nunca um salvo vai desejar viver uma vida de pecado. Viver uma vida longe do Senhor, viver uma vida que desraigada, louca, ou vontade, por sua própria vontade, fazendo o que bem dá na telha. Não, o salvo ele foi eleito para um propósito, foi eleito para ser santo e irrepreensível. O irrepreensível aqui não quer dizer sem pecado. O irrepreensível aqui, eu creio que o termo traz a ideia de justamente ter uma conduta santa, uma conduta que as pessoas ao seu redor não podem lhe acusar de nada grave e imoral. Eu creio nesse tipo, como muitas vezes é apontado para o pastor lá em 1 Timóteo 3, fala que ele tem que ser irrepreensível. Não é que o pastor não é um homem que não peque, mas que ele tenha atitudes e condutas que a sociedade que o vê nele um bom exemplo. Não um homem que, olha, ele é aquele cara adulterou, ele cara fornicou, ele cara fez várias coisas ruins. Ele não tem nenhum tipo desse tipo de pecado que dê para trazer nele algum tipo de exclusão pública, certo? E ele vai falar, e essa é a ideia do crente, o crente não tem que estar metido em escândalos, o crente não tem que estar metido em confusões loucas aí, sabe? Isso dá mau testemunho. Imagina um crente em Jesus, olha, o crente ali cai do bêbado, ou um crente em Jesus ali, todo dia traz sua mulher, ou um crente em Jesus ali, vivendo em fornicação, um jovem crente ali em Jesus, está ali dormindo com jovens na sua faculdade, todo mundo sabe que ele é o pegador, o cara que fica com várias mulheres na faculdade. Que tipo de testemunho você, como cristão, está dando? Não é assim que o crente anda. Não é dessa forma que ele tem que ser irrepreensível nesse aspecto. E um aspecto mais profundo, eu creio que é a santidade também. Porque se ele é santo, ele vai viver de forma irrepreensível. Mas aqui a santidade, ela abarca todo um tema mais amplo de ser também irrepreensível diante do Senhor, que é o que ele fala. Perante Ele. Perceba que eu estou falando de uma forma de santidade que a sociedade ao nosso redor vai nos ver. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe aqui que é perante Ele. Ele aqui é o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai. Certo? Então, é perante o Senhor que nós temos que andar em santidade. E lembre-se, e existe um termo que foi muito difundido na Reforma Protestante, né, por Lutero, que é o tema do corandel, né, que é a ideia, no latim, de dizer que você está diante de Deus. Você está sempre diante de Deus. Certo? Então, a ideia de que você está na face do Senhor. A ideia de que onde quer que você ande, onde quer que você esteja, Deus está lá. Deus vê. Eu estou aqui escondido, ninguém está me vendo, então eu posso fazer coisas erradas. Não, porque Deus está vendo. E a sua maior preocupação não é comigo, não é com o pastor Valnei, não é com o pastor Jaime, não é com pastor nenhum. A sua maior preocupação é com o Deus Todo-Poderoso. É Ele o grande juiz. É Ele que vai julgar todas as coisas. É Ele que pode todas as coisas. Como o próprio Cristo diz, é aquele que pode levar tanto o seu corpo quanto a sua alma para o inferno. É Ele é Ele o grande juiz, é Ele o Senhor de tudo. Quando Jesus fala essa parábola é para tremer. Não tem aquele que só pode roubar as coisas físicas, mas tem aquele que não só as coisas físicas pode tirar, mas também a sua alma ele pode lançar no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é santo, Ele é justo, Ele é bom. Mas Ele é justo. E Ele é santo. Então, você vive perante Ele. E isso tem que fazer você tremer não só nas atitudes que você faz, mas também nos pensamentos e nas motivações que você tem.
Lembre-se, Deus é público dos seus pensamentos. Deus sabe o que você pensa. Deus sabe a motivação que leva você a fazer cada coisa que você faz no seu dia a dia. Se você está fazendo aquilo para a glória de Deus, se você está fazendo aquilo para a sua própria glória, se você está fazendo aquilo para arrancar louvor de homens, ou se você está querendo ser um cristão que reflete a Jesus em cada ato e passo da sua vida. Cuidado, para que nós não venhamos a ver um cristianismo de boca e não ver um cristianismo realmente, de fato, integralmente, ou seja, no nosso interior. Que é isso que conta, porque Deus é perante Ele. E Ele é um Senhor Deus todo-poderoso, soberano, onisciente, onipresente, que sabe de todas as coisas. Então não adianta nada você fazer uma coisa, tentar pensar que está escondendo algo de Deus, porque você não consegue. Você sempre estará nu, digamos assim, diante do Senhor. Ele sabe cada detalhe. Ele vê você por inteiro. Ele conhece cada aspecto da sua estrutura, até melhor do que você mesmo. Tá? Então, perceba isso. É perante Ele. E o tema, no versículo 5, que ele fala que nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Outro tema também que é bem batido aqui, o pastor Vanderlei já falou que as pessoas têm uma ideia errada, dizer que todo mundo é filho de Deus. Não, nem todo mundo é filho de Deus, não, irmãos. Somente aqueles que creem em Jesus, eles são adotados. Está aqui, filhos por adoção. Até porque é meio estranho. A Bíblia fala que Jesus é o filho unigênito de Deus. Aí, unigênito tem a ideia de único. Aí você fica, caramba, ele é unigênito de Deus, mas você pensa, todo mundo é filho de Deus? Mas fica meio contraditório. Se só Deus Jesus é filho unigênito, como é que todo mundo é? É porque nós somos adotados por estar unidos a Cristo. É em Cristo que nós somos adotados, por sua boa vontade. E aí, versículo 6, ele fala, para o louvor da glória da sua graça. Por que Deus nos elegeu para ser santos e irrepreensíveis? Por que Deus nos predestinou para a adoção de filhos em amor? Que amor foi esse que trouxe um povo rebelde, um povo que não queria Ele, um povo que detestava Ele, um povo que era morto, como diz Efésios 2, mas é morto no sentido de buscar a Deus, buscar algo para Deus. Ele é morto nesse sentido, ele é inanimado para com as coisas de querer a Deus. Mas esse povo, ele não era morto no sentido de ofender a Deus. A Bíblia fala que nossos pecados ofendem o Senhor. E todos nós nascemos filhos da ira, nascemos pecadores. E com o desenvolver da nossa idade, nossa maturidade como ser humano, nós vamos agora cometendo pecados de forma consciente. E assim os nossos pecados vão ofendendo a Deus. Então éramos rebeldes. O pecado, ele é um punho cerrado contra os céus. Ele é algo que ofende ao Senhor. Assim era cada um de nós. Como pode um povo rebelde que não amava Deus, Deus vai, entrega seu filho, chama esse povo para ser povo dele, adotar esse povo como filho. É a mesma coisa você parar e pensar, meu Deus, tem um cara ali que está me ofendendo todo dia. Um cara que quis matar e matou o meu filho. Eu vou lá e adotar esse cara como meu filho? É quase inadmissível. Caramba, o cara matou meu filho, o cara me ofende todo dia e eu vou adotar ele para ser meu filho, amar esse cara como filho, ter uma paternidade de um indivíduo desse. Perceba que é praticamente isso que Deus faz conosco. Chamou um povo que, por causa dos nossos pecados, o Filho de Deus morreu. Jesus teve que vir morrer numa cruz por causa dos nossos pecados. E você pensa, que grande amor. Que amor é esse? Que amor inimaginável é esse? É o amor de Deus. E ele fala que esse amor é para o louvor da sua glória. É pela graça. É para o louvor da sua glória, para o louvor da glória de sua graça. Favor imerecido. Graça. Perceba que tamanha graça. Perceba que nós não merecemos nada do que Deus fez por nós. É graça. É o louvor da glória da sua graça. Deus fez tudo isso para que nós o glorifiquemos. Tudo isso que Deus fez, essa obra, esse amor, essa coisa que é tão inimaginável para nós, seres humanos pequenos, que é algo tão grandioso, que nos constrange de tamanho amor. Isso é para glória da sua graça. É glorificar, adorar. Glórias a Deus por tudo isso que Ele tem feito. Louvado seja o Senhor. Glórias a Ele. E ele continua. Perceba que nós temos aqui a primeira estrofe, né? Que ele fala para o louvor da sua glória. A segunda, do 7 ao 12, nós vamos ver a primeira que eu li aqui,
o tema central, se vocês passaram para perceber um pouco, assim, o que é mais enfocado aqui, ou enfatizado aqui, é a primeira pessoa da Trindade, o Pai. Ele fala que o Pai nos abençoou em Jesus, o Pai nos escolheu nele, o Pai nos predestinou em Cristo, né? Foi o Pai que vai fazendo, mostrando o planejamento do Pai, né? E executando. Jesus é por meio de Jesus que toda a obra redentora acontece. Jesus executa o plano do Pai, né? E o Pai vai fazendo. Do 7 ao 12, nós temos um enfoque maior na segunda pessoa. O Pai ainda é citado, como também o Filho é citado no primeiro, mas o tema mais central aqui, o que é mais enfatizado nessa parte, é a obra do Filho, é a ação do Filho, certo? Então nós vamos perceber isso no segundo estrofe, que é do 7 ao 12. Diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, certo? A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Perceba que o versículo 7 já começa assim: no qual temos a redenção. Em algumas traduções é nele que temos a redenção. Então, aqui já está fazendo referência ao Filho, que no versículo 6 termina realmente gratuitamente no amado. O versículo 6 termina assim, gratuitamente no amado. E ele vai continuar, no qual temos a redenção. Quem é esse nesse qual aqui? Quem é esse aqui? É o amado do versículo 6, né? Ou seja, nós temos nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Em Cristo, nós temos a redenção. A obra de Deus, a obra do Deus Todo-Poderoso, ela é feita em Cristo. É em Jesus que ela é feita. Então, é por meio do seu sangue, por meio do seu sacrifício, por meio da sua obra, que ele realiza todas as coisas. Então, nós, como cristãos, somos salvos por meio do sangue. Sangue aqui é uma referência ao sacrifício, à obra, à morte de Jesus, mostrando que foi por meio dele. Ele é por meio dele que tudo acontece. É por meio dele que nós temos a redenção, é por meio dele que nós somos salvos, é por meio dele que nós temos a graça de Deus aqui, unidos a ele. E ele continua, remissão dos pecados, nós somos perdoados. A ideia de que a redenção que ele nos dá é a ideia de libertação, muitas vezes, que é a mesma ideia parece ser que é a ideia de um escravo que foi comprado, foi liberto do seu senhor. Então nós somos comprados, libertos da escravidão do pecado, por meio de Cristo. É por meio do seu sangue que nós temos essa libertação, segundo a riqueza da sua graça. O termo assim, riqueza da sua graça, é muito emblemático. Riqueza, o que é que riqueza nos lembra? Dinheiro, fortuna, muita coisa, né? Money, né? E tudo. Mas não exatamente financeiro ou material essa riqueza, é claro, mas a riqueza remete muitas vezes à ideia de algo valioso, precioso e também algo abundante. Se você perguntar para muitas pessoas, a riqueza para muitas pessoas é a sua família. Minha família é minha riqueza. Por quê? Porque é algo precioso para o indivíduo. É algo que traz o coração dele a felicidade. Aqui também a ideia de riqueza mostra essa ideia de preciosidade. Ou seja, é a preciosidade da sua graça. E eu creio também que nessa ideia de riqueza também tem a ideia de abundância. Porque riqueza é algo que o indivíduo, quando tem, ele tem abundância. O cara é rico, o cara tem esse aspecto de abundância. E a graça é uma graça abundante. Ela abarca, ou ela abraça muita coisa. Então ela é enorme, imensa. E nós temos ela por meio do sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos mostra essa graça sem par, essa graça imerecida, que é realmente que ela é, favor imerecido. E aí ele continua no versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. A ideia de sabedoria e prudência também é um termo muito peculiar aqui. Pode ser uma ideia relacionada tanto à ideia de Deus ter feito essa obra com toda a sabedoria, com seu bom propósito, um plano realmente muito bem arquitetado e perfeito, que mostra toda uma sabedoria, uma forma prudente, bela de Deus arquitetar a obra da salvação que foi Jesus, né? Só você vê de Gênesis a Apocalipse, como tudo se conecta, como tudo se encaixa para apontar para o Filho, para o Messias. Então você tem essa relação,
Mas também tem uma relação aqui que em algumas traduções tem como entender que sabedoria e prudência é a forma que Deus fez a gente conhecer essa graça. Quando eu e você somos perdidos, nós vamos crer na beleza dessa graça, crer nesse favor imerecido, crer nessa obra redentora que ele vem declarando aqui, que é o sacrifício de Jesus. Então, quando nós cremos na obra redentora de Deus, quando nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo como nosso Senhor para a remissão dos nossos pecados, para a glória de Deus, nós começamos a perceber a sua ressurreição e toda a sua obra, claro, nós somos agraciados com um entendimento, com uma sabedoria que fez a gente compreender essa beleza que é a salvação em Cristo Jesus. Então, perceba que eu tenho uma tendência a pensar mais nessa ideia de que foi que Deus nos deu uma sabedoria, um entendimento coerente para que a gente compreendesse, acreditasse, não só compreendesse, mas aqui é uma compreensão que traz fé, que a gente crê nisso, que é justamente crer na obra do Filho, na redenção, nessa graça, nesse sacrifício que nos libertou da escravidão do pecado. E ele continua. Aqui é outra bênção que a gente recebe em Cristo Jesus. Versículo 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Aqui é outra bênção. Deus nos desvendou, nos revelou o mistério. Por isso que eu também penso que o versículo 8, quando ele fala de sabedoria, é para a gente compreender essa graça, esse sacrifício. Porque o mistério que é desvendado, né? Que o que é o mistério? As pessoas falam de mistério, o mistério, isso, aquilo, outro, né? Algumas pessoas, eu estou no mistério, eu vou falar, aquilo ali é mistério, né? Aquela coisa escondida, que parece aquela coisa dos, esqueci agora, do Scooby-Doo, né? E tal, o mistério e tudo, aquela coisa escondida, né? Que os caras têm que desvendar o mistério e tudo mais. A expressão de mistério aqui, ou algo muito que ninguém sabe e é o mistério, né? Você não sabe porque é mistério. Tem essas expressões que as pessoas usam hoje em dia muito. Mas a ideia de mistério aqui, ela passa muito mais na ideia de que já estava revelado no Antigo Testamento, mas que não tinha sido completamente revelado. Ou seja, estava já presente, mas que não tinha sido completamente revelado. É algo que já estava lá, mas que não tinha sido completamente compreendido ou completamente mostrado. Então, esse mistério que já estava presente no Antigo Testamento, na revelação dos profetas, né, na revelação de Deus, na Antiga Aliança, essa realidade que estava lá, mas que não tinha sido completamente compreendida. Esse é o mistério. E qual é o mistério? E aqui a gente chega no versículo 10, que é o ponto máximo do texto. Eu creio que o versículo 10 aqui é o versículo principal de toda a carta de Efésios. É o versículo chave, é o clímax do capítulo 1 e é o texto principal, o versículo principal de toda a carta. Lembra como o pastor Rony está pregando em Romanos? Ele fala que Romanos 16 e 17 ali é o versículo principal, ou o tema principal ali, os versos principais da carta aos Efésios, né, que é a salvação, né, e todo o justo viverá pela fé, e todo aquele tema lá que a gente conhece. E perceba que nessa realidade de Romanos 1, 16 e 17, ele constantemente fica voltando para o texto para reler esse tema central desses dois versículos, que é o tema central de toda a carta de Efésios. Parecido de Romanos, né? O que é parecido em Efésios é justamente isso, 1:10. O versículo 1:10, ele é justamente esse tema, esse versículo principal de toda a carta, que é o clímax desse capítulo. Que ele diz assim, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. A ideia de convergir é a ideia de reunir em Cristo todas as coisas. Tornar ele a autoridade máxima sobre todas as coisas. Ele é o cabeça de todas as coisas, de toda a criação. É a ideia de trazer a Cristo, colocar Jesus sobre, ou a autoridade sobre toda a criação. Aqui, eu creio que é um aspecto do reinado de Cristo, do seu reino que virá. Por isso que ele fala a plenitude dos tempos. Mas isso já tem um cumprimento inicial. Nós já experimentamos uma realidade dessa autoridade de Jesus. Aonde? Na igreja. O próprio Efésios, lá na frente, no capítulo 5,
certo? Que é um texto bem conhecido, 22 ao 33, que fala sobre Cristo e a igreja. Cristo lá é o que? O cabeça. E a igreja, a auxiliadora, seu corpo. Cristo é o cabeça, e fala para o marido ser o cabeça do casamento, do lar, né? Também, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, a ideia de Jesus estar em Cristo, de estar unidos a Ele, faz parte de nós estarmos sobre a sua autoridade como igreja. E mostrando que nós temos um cabeça. Nós já experimentamos uma parte dessa realidade. Aqui é mais abrangente, ela está mostrando a ideia de que toda a criação será sujeita à autoridade de Cristo. E aqui eu creio que aponta sim para a sua segunda vinda, no seu governo futuro, onde ele irá reinar eternamente com cetro de ferro sobre toda a carne, sobre todo o corpo, sobre toda a terra. Não haverá nada e nem ninguém que irá se opor a ele. Certo? Mostrando claramente o seu governo eterno. Então, nós temos no versículo 10 essa ideia. E vou mostrar que nós em Cristo temos já Cristo como autoridade. Olha lá o versículo 22 e 23 desse mesmo capítulo. Certo? Efésios 1, 22 e 23. Olha só o que aqui diz. E pôs, certo? Olha só. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, 22 e 23 mostra justamente Jesus já com autoridade de cabeça sobre a igreja, mostrando que a igreja segue os seus desígnios, segue a sua vontade, segue o seu caminho, segue aquilo que ele ordena, segue a sua diretriz. A igreja está debaixo da sua autoridade, certo? Então, nós percebemos que essa realidade de Efésios 10, aqui 1:10, já encontra um cumprimento inicial na igreja. Nós já experimentamos em parte essa realidade de Jesus ser autoridade. Mas ainda haverá um futuro onde nós vamos experimentar isso de forma mais plena, mais completa, que é na segunda vinda. E não só nós como igreja, mas também toda a criação que hoje é o mundo que nós vivemos, o mundo todo vai experimentar justamente a ideia da criação, ou seja, de estar sob a autoridade de Jesus. Tá? E aqui nós temos outra realidade muito forte. E aqui é um tema muito forte em Paulo, que é justamente o que eu ia trazer com a ideia de nós estarmos em Cristo. Você, quando está em Cristo, você está unido a Jesus, está com Ele. E aí, quando ele traz aqui a ideia de convergir em Jesus todas as coisas, reunir em Jesus todas as coisas, mostrando que Jesus tem autoridade sobre toda a criação, e aplicando aqui já, eu falei que Jesus tem autoridade sobre a igreja, porque Jesus já se estabelece como cabeça da igreja, e aí ele vai um dia se estabelecer plenamente em toda a terra, em todo o mundo, enfim, na sua segunda vinda. Nós percebemos aqui uma distinção que Paulo faz muito forte. Parece que em Paulo nós temos dois tipos de unidade, dois tipos de identificação, dois tipos de cabeças, certo? Ou você está, e aqui eu estou pegando um texto de Romanos, que até o pastor Vanei já pregou, ou você está ligado ao cabeça Adão, ou você está ligado ao cabeça Jesus. Ou você está nas trevas, ou você está na luz. E estar nas trevas é estar em Adão. E estar na luz é estar em Jesus. Então, quando ele fala para a igreja de Éfeso e da Ásia Menor, que eles têm que estar em Jesus, que tudo converge, que toda autoridade está em Cristo, que ele é o cabeça, aqui no versículo 10, e também, claro, no versículo 22 e 23, e a gente vai ler no restante da carta, ele está mostrando que a nossa unidade em Cristo nos desliga de Adão. Onde ao ponto agora que nós não somos mais filhos de Adão, nós somos filhos de Deus por adoção, nós somos agora corpo de Cristo, somos agora cristãos, nova identidade, não estamos mais ligados ao velho homem, não estamos mais ligados ao cabeça Adão, estamos ligados ao cabeça Jesus. Essa é uma identificação muito forte. A ideia de em Cristo, nele, no amado, que é constantemente citado em toda a carta de Efésios, e só nesses versículos do 3 ao 14 que nós lemos, 11 referências, se eu não me engano, citado em Cristo, ou então nele, no amado, por meio dele. São expressões que nos ligam, unindo a gente a Cristo, mostrando que a nossa identificação, a nossa unidade hoje é em Cristo. E isso remete a tudo aquilo que ele vem trazendo como santidade, como filhos adotivos em Cristo, por meio de Cristo. Tudo isso nos remete a uma vida de santidade, uma vida de igreja, mostrando que a nossa identidade está em Jesus, não mais em Adão.
E ele continua, versículo 11 e 12. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que antemão esperamos em Cristo. Olha só, nós somos também feitos herança, propriedade. Somos dele. Somos feitos dele, nós somos comprados, estamos nele, somos unidos a ele, nós somos a sua herança, nós somos a sua propriedade, nós pertencemos a ele. Essa é a ideia de herança que eu quero trazer para esse contexto, porque é o que eu entendo do texto. Que a herança mostra justamente essa ideia de estarmos fazendo parte, herança do Senhor, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Tudo isso aqui, irmãos, ter Jesus como cabeça, estar em Cristo, unidos a Ele, entender e fazer parte dessa salvação bendita, ser igreja, tudo isso tem um propósito muito claro. A fim de sermos para louvor da sua glória. Nós estamos com um propósito muito bem definido aqui já. Glória a Deus, glorificar a Deus, adorá-lo e glorificá-lo. Esse é o nosso propósito como igreja. Nós somos eleitos, salvos, predestinados à santidade, ser corpo, né? E Jesus o cabeça, ser tudo isso, mostrando toda essa realidade da salvação e as bênçãos que nós estamos tendo aqui por ser salvos em Cristo, que Deus tem nos abençoado. Tudo isso tem um propósito muito bem definido: a glória de Deus, a glória do Senhor. Glorificar o seu nome, glorificar a Ele. É o propósito. E tudo aquilo que a gente faz em santidade, para ser irrepreensível, ser eleito, sermos salvos por sua graça, ser amados, ser adotados como filhos, estar debaixo da autoridade do cabeça Jesus, ser identificados nele, estar unidos em Cristo, unidos a Jesus, por estarmos nele, Deus tem nos abençoado, por estar nele, Deus tem nos amado, por estar nele, é só por estar nele. Não se engane, é só por estar em Cristo que nós temos todas essas bênçãos. É o amor de Deus em Cristo que vem nos constrangindo por meio desse sacrifício que mostra o amor de Deus para com sua criação perdida, fazendo com que nós sejamos adotados. Tudo isso para glorificar o seu nome. É em Cristo que nós temos o amor redentor. É em Cristo. É por meio dele, é nele que tudo acontece. E aí a gente termina os versículos 13 e 14 para a gente encerrar essa noite, ou essa manhã. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Perceba, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Não é para qualquer um. Isso aqui não afeta todo indivíduo e cada indivíduo. É para quem ouviu a verdade, o evangelho da salvação, e creu nele. Creu no evangelho, é para esses. Tudo isso que tem sido prometido, todas essas bênçãos aqui de ser santo, de ser eleito, de ser predestinado, de estar debaixo da autoridade do cabeça, de ser propriedade de Deus, de estar seguro nele, tudo isso não é para qualquer um, não. Tudo isso é para aqueles que têm crido. Aqui, esse é o público. Também vós foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Perceba que o Espírito Santo é outra bênção. É uma bênção até escatológica. Que nós somos habitados pelo Espírito Santo. E a ideia é que para ser... E aqui é uma coisa bem conhecida no mundo antigo. Acho que a gente até faz hoje em dia isso é até bem conhecido também hoje, né? A gente dá uma entrada numa coisa. Você chega assim num canto, aí você dá uma entrada de uma quantia para que aquilo fique reservado para você. Uma casa, não, eu vou dar a entrada aqui de tanto para o fulano de tal não vender a casa, me aguardar aí, daqui a 1, 2 anos eu compro essa casa, vou dar uma entrada de 20 mil, aí daqui a 2 anos eu compro a casa, aí tu não vende, tu reserva essa casa para mim, ela vai ficar minha propriedade aí, entendeu? Estou já te dando a entrada aqui. No mundo antigo isso também era acontecia, o cara dá alguma quantia, alguma coisa para reservar algum tipo de benefício, ou propriedade, ou terreno e tudo mais. Essa expressão aqui parece muito disso. Deus deu um penhor, uma entrada, certo? Ou seja, Deus deu um depósito, mostrando que aquilo pertencia a Ele, dizendo que um dia Ele vinha resgatar todo essa propriedade. Deus nos deu o Espírito Santo é um selo para que todo crente em Jesus está guardado
está guardado, garantido que um dia ele vai voltar e nos levar. Ele vai estar guardado até o dia que ele vai voltar e nos redimir completamente, perfeitamente, com a sua plenitude eterna, né? Plenitude da ideia de agir, completude é até uma redundância. Então, a sua plenitude. Nós, quando fomos selados com o Espírito, nós fomos marcados com a ideia de que nós somos propriedade de Deus e que um dia ele vai voltar e terminar a boa obra e vai completar a sua realidade salvífica de nos abençoar completamente em Cristo. O selo do Espírito Santo é mais uma bênção que nós temos por meio de Cristo. Esse derramar. Ele fala do penhor que justamente todo crente tem quando é salvo. O Espírito Santo habita no crente. É guardado no crente. Guarda o crente. Faz morada no crente. E isso é uma garantia que nós seremos salvos em Cristo. É uma garantia que nós não iremos nos perder. É uma garantia que Deus está nos guardando, nos reservando como sua propriedade até a sua volta. Ele está dizendo, eu vou voltar e vou completar a minha obra. Eu vou voltar e vou completar tudo aquilo que eu tenho prometido. Porque o meu Espírito Santo está na igreja, está em vocês. E tudo isso que Paulo tem feito, tem mostrado aqui, ele está trazendo uma ideia muito clara para a igreja. Até disse que eu leio e acabei não lendo. Que é o versículo 18. Olha só o que ele diz no versículo 1:18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Tudo isso que Paulo está descrevendo aqui, irmãos. Tudo isso aqui Paulo está mostrando da salvação, da eleição, o Deus Trino. Você percebe o Pai planejando, o Filho executando, o Espírito Santo selando o indivíduo. Todo Deus Trino trabalhando na obra da salvação, na redenção do pecador. O amor de Deus por nós, o amor de Deus por tamanhos pecadores, por meio de Cristo. Perceba que toda essa obra, ela aponta para uma realidade. Qual a realidade? Nós somos povo de Deus. Nós somos igreja do Senhor. Nós somos o povo adquirido, é o povo comprado, o povo que agora faz parte do povo de Deus, é o povo que agora está junto em Cristo, unido a Ele como cabeça. Essa é a nossa identidade. Perceba que é por meio da redenção em Cristo que nós, como crentes, deveríamos nos identificar. É com o cabeça Jesus que nós, como cristãos, deveríamos nos identificar. É a nossa natureza. Qual é a nossa natureza? Salvos em Cristo. Justificados em Cristo. Essa é a nossa natureza. Não mais a natureza adâmica, mas agora a nova natureza em Cristo, que está já começando a ter sua realização e terá sua plenitude, sua completude na sua segunda vinda. Nós somos garantidos que teremos isso porque o Espírito Santo nos sela, nos guarda, mostrando que nós somos propriedade do Senhor. E como eu sou igreja, e como nós somos igreja, Paulo vai começar no versículo 4, capítulo 4, 5, 6, mostrar como a igreja procede. Como a igreja de Cristo se comporta. Como a igreja de Cristo se identifica. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que as obras, os frutos da carne, os frutos do Espírito, revistai-vos das armaduras de Deus. A igreja se comporta como uma igreja santa. Uma igreja irrepreensível, uma igreja que glorifica o Senhor em tudo que faz. Essa é a identidade da igreja. É isso que Paulo está querendo mostrar. Vocês têm que ver toda a beleza da salvação que eu tenho descrito aqui para vocês. Toda essa beleza como o Pai planejou, como o Filho executou, como o Espírito Santo sela vocês, para que vocês compreendam a beleza do chamado de Deus, a beleza para que Deus os chamou. Para que Deus selou vocês, para que Deus chama vocês de propriedade. Vocês têm um propósito, glorifiquem a Deus em tudo que vocês fazem. E como eu vou fazer isso? Vivendo em santidade, sendo irrepreensível, amando o Senhor, adorando Ele pela sua obra salvífica, que nós não merecíamos e recebemos mesmo assim. E você que não conhece a Jesus, que não creu no sacrifício de Cristo, que não creu na palavra pregada, nem no evangelho de salvação, se arrependa e creia. Porque senão você vai estar fora, você está no cabeçadão, e o cabeçadão não é um bom canto de você estar. Porque o que lhe aguarda é a condenação eterna, e não a salvação e a herança dos santos. Você não faz parte da herança dos santos, você não faz parte da propriedade de Deus, que um dia vai herdar a terra. Entenda, tudo pertence ao Senhor, tudo é propriedade dele, claro, mas ele fala de uma propriedade mais particular, a qual ele vai salvar, redimir, guardar eternamente com bênçãos. E existe uma propriedade que faz parte, porque ele é dono de tudo, que ele vai
condenar, que ele vai jogar no inferno, que ele vai mostrar o seu juízo, porque é uma propriedade ruim, pecadora, que ofende a ele, que não ama ele, que não adora a ele. Então, nós como igrejas temos esse chamado, temos esse propósito, ser santos, amar o Senhor, adorar o Senhor. Ele é a nossa cabeça. E a igreja obedece o cabeça. A igreja vive conforme o cabeça quer. Certo? Paulo vai falar isso no capítulo 2, mostrando mais uma vez de onde Deus tirou esse povo e colocou esse povo. Nós, né? Tirou das trevas, levou para a luz, né? Ele até fala, lembre-se de onde vocês estavam, né? No capítulo 2. Nesse capítulo 2 ele começa assim. Vocês eram do mundo, né? Controlados pelos principados da potestade, mas agora Deus, né, tal, resgatou vocês pela graça e tudo mais. Parafraseando aqui, capítulo 2 começa assim. E perceba que nós vivemos num mundo onde o tema identidade é muito debatido, certo? Muito debatido. Identidade, pessoal, é uma das coisas que o pessoal mais briga, certo? De algum sentido, todo mundo quer fazer parte de algum grupo, todo mundo quer fazer parte de algum meio, todo mundo quer fazer parte de alguma denominação, enfim, de alguma coisa do tipo. Todo mundo quer fazer parte de alguma coisa, certo? Hoje em dia. Tem muitos movimentos sociais aí crescendo, porque todo mundo se identifica com algum deles. Ah, eu sou do movimento tal, do movimento X, do movimento Y, eu sou do partido político X, Y, H, eu sou do candidato tal, eu sou do time tal. E nada disso, em certo sentido, como no time, outras coisas eu acho que são problemáticas. Mas o time, eu torço time tal, beleza. Né? Não quer dizer que não pode torcer time, nada disso. Mas a identificação que nos define, que mostra quem somos, não é um time. Não é partidos, nada disso nos define, nos identifica como quem somos. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Pela Bíblia, crentes, salvos em Jesus, igreja de Cristo. Somos nós, povo de Deus, povo adquirido, povo comprado, povo liberto pelo sangue de Cristo, escravos de Cristo, como o pastor Vonei pregou. Então, somos povo de Deus. O Deus Trino tem que ser adorado, porque toda a obra da redenção é plano dele, amor dele, ação dele, e nós não tínhamos nada o que fazer. Somente fomos salvos, eleitos, colocado em nós essa fé, esse amor, e todos aqueles que são chamados para ser igreja, se identifiquem com isso, e sejam satisfeitos nisso, de ser igreja de Cristo, de ser povo de Deus. É isso que nós somos, irmãos. Então, é isso que eu quero deixar esta manhã para vocês, que nós possamos refletir para o restante do dia e que nós possamos ter essa ideia de que nós temos um cabeça, nós somos dele, nós nos identificamos com ele, ele é nosso Senhor, nós somos a sua igreja. Essa é a nossa natureza, esse é quem nós somos, saídos de Adão, enxertados e estando sobre debaixo da cabeça, do corpo, né, de Cristo. Somos corpo de Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa manhã, que o Senhor possa continuar nos abençoando no restante do dia, que esse dia possa ser um dia proveitoso, que nós possamos refletir, Senhor, meditar nas verdades da Tua Palavra, nas verdades do Teu Evangelho, meditando constantemente que nós somos igreja do Senhor, que somos corpo de Cristo, que somos povo adquirido, que somos salvos no Senhor, Pai. E que a santidade, a forma de viver, a motivação, tudo seja para a Tua glória. Que nós não venhamos a ser cristãos relapsos, cristãos que se identificam com tudo, menos com Jesus, menos com a igreja de Cristo, menos como corpo teu, Senhor. Nos perdoa pelos nossos pecados, nos ajuda a ser fiéis, nos ajuda a ser crentes verdadeiros, nos ajuda a ser cristãos que realmente vivem a palavra, Senhor. Nos ajuda, meu Deus. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de cada um de nós e nos ajuda a viver em santidade para a glória e honra do teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por esta manhã. Abençoa no restante da manhã, que seja tudo feito para a glória e honra do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, Deus os abençoe. Até mais tarde. Amém.